Queria convidar nosso irmão Tiago a fazer oração pelas crianças e pelo professor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, criança. Irmãos, no último domingo que eu estive pregando, eu preguei no Salmo 105 e nós fomos do verso 1 até o verso 7. Hoje eu queria que nós pudéssemos caminhar do verso 8 até o final deste salmo. Não fique preocupado que eu não vou pregar mais do que 3 horas. Estou brincando. Fiquem tranquilos. Eu vou estar condensando todo este salmo sobre o teor do salmo, sobre a teologia do salmo e sobre a aplicação do salmo à nossa vida. Vamos colocar em pé. Nós vamos ler apenas alguns versos. Nós vamos fazer a leitura dos últimos versos, versos 42, versos 43, 44 e 45. Todavia eu peço que você fique com o texto aberto, porque como falei, nós caminharemos do verso 8 até o verso 45. Diz assim o Senhor: porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, por meio da Tua palavra viva e verdadeira, que a Tua graça, que já temos assistido e recebido nessa noite, continue por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. No último domingo que eu preguei, eu tratei sobre a temática exaltando o Deus fiel, e nós vamos dar continuidade. No último domingo pregado por mim, no Salmo 105, eu falei que para exaltar o Deus fiel nós precisamos louvar ao Senhor. Isso do verso 1 até o verso 7, nós precisamos buscar o Deus fiel, para viver uma vida de exaltação para com Ele. E terceiro, entender que Ele é o nosso Deus. Hoje nós vamos trabalhar 3 perspectivas, à luz de todos esses versos. Nós vamos compreender que para exaltar um Deus fiel, nós precisamos confiar na sua aliança infalível. Nós vamos perceber que precisamos conhecer a história da aliança que esse Deus fez com o seu povo, que fez conosco. E terceiro, nós vamos compreender que somos chamados a confiar e a se alegrar nas bênçãos desse Deus fiel. Então volte comigo a palavra do Senhor. Nós vamos caminhar compreendendo, em primeiro lugar, sobre essa aliança infalível. Nós vamos perceber, irmãos, que o povo, ele tem de ser encorajado. O povo de Deus, ele precisa ser lembrado do que Deus fez. O verso 5 do Salmo 105 nos chama essa atenção. Olhe comigo: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Nós precisamos lembrar para ser encorajados, nós precisamos lembrar para ter em nossa mente, em nosso coração, o Deus que não muda, o Deus que é fiel, o Deus que permanece para todo sempre imutável. Esse é um dos atributos de Deus, Ele não muda, e essa é uma garantia que eu e você, nós temos e precisamos todos os dias relembrar, reafirmar em nossa mente, em nosso coração.
O Deus infalível, o Deus que fez uma aliança infalível, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, Ele dá a garantia para o seu povo que essa aliança ela é inquebrável, porque foi Ele que fez conosco. Ainda que o seu povo seja pecador e falho, Deus permanece fiel. Todavia, eu preciso lembrar a você que as nossas falhas e os nossos pecados, eles tardam as bênçãos. Lembra do que aconteceu lá no Egito? Eu sempre gosto de lembrar, até porque o contexto também vai nos chamar a isso. Deus disse que ia libertar o povo para adorar, e assim o fez. E Deus disse que levaria uma terra prometida, e por causa da desobediência do povo, o povo andou em 40 anos em círculo. Deus continuou fiel, e Deus prometeu e cumpriu. A terra prometida foi dada ao seu povo, mas daquela geração só entraram 2, Josué e Calebe. Sendo assim, os nossos pecados e as nossas falhas, eles trazem sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, consequências. Trazem o tardar das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós temos uma garantia, irmãos, que o Senhor começa a nos mostrar que o Deus do pacto, o Deus de uma aliança infalível, Ele está conosco para nos auxiliar nessa caminhada. E o versículo 5, ou o verso 5, como dizem os historiadores e teólogos, ele nos chama a atenção para isso. Ele nos chama a atenção para nós relembrarmos e sermos encorajados de que Deus é o nosso auxílio, de que Deus fez uma aliança infalível. E interessante porque ele continua, e nós vimos do verso 8 em diante, que o nosso Deus, Ele é um Deus que fez aliança com o seu povo. E essa aliança é uma aliança infalível e uma aliança que é ilimitada. Volte comigo ao verso 8. Lembre-se perpetuamente da aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações. E a perspectiva do que o salmista está colocando aqui, a expressão 1000 gerações, é uma perspectiva, irmãos, de que não tem fim. Você percebeu o texto que nós lemos hoje, de Deuteronômio capítulo 5, versículo 10, aonde Moisés nos diz que Deus, Ele faz misericórdia, ou Ele tem misericórdia de 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Você percebeu que a palavra do Senhor no capítulo 7, no versículo 9 de Deuteronômio, nos chama para a percepção de que nós compreenderemos que Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e a misericórdia até 1000 gerações? O que Deus está falando por meio do salmista e por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, é que a sua aliança, ela é infalível, a sua aliança é inquebrável, a sua aliança não tem limite, a sua aliança não tem fim. Ele foi o Deus dos nossos pais, dos nossos avós, Ele é o nosso Deus, Ele será o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, até o fim. A sua aliança permanecerá infalível, inquebrável. A segunda perspectiva do que o salmista está nos chamando, porque do verso 8, irmãos, até o verso 11, ele vai nos mostrar sobre esta aliança, que é infalível. Mas do verso 12 ao verso 41, ele traz uma história sobre essa aliança. Ele faz aqui, como eu poderia dizer, um sumário. Quando você pega um livro, ou como índice, que você pega a Bíblia e vê lá o índice Gênesis e o último livro, Apocalipse. E aqui do versículo 12 ao verso 41, ele faz um sumário, ele faz um índice sobre a aliança do Senhor. Volte comigo ao texto. Do verso 12 ao verso 15, ele diz assim: então, eram eles pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Do verso 12 ao verso 15, o Senhor da aliança, Ele cuida dos seus escolhidos. E permita-me lembrar uma coisa ao seu coração: a perspectiva aqui, a expressão de ungido é sinônimo de escolhido. O Senhor está falando do seu povo. O Senhor está dizendo: olha, eu tenho os meus escolhidos, eu cuido dos meus escolhidos. Volte comigo ao verso 6, e você vai perceber que essa expressão aqui está fazendo menção ao verso 6.
vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Em outras palavras, o que o Senhor da aliança está dizendo aqui na primeira história é: por meio dos patriarcas, eu mostro a vocês o meu cuidado. Por meio dos patriarcas, eu mostro o cuidado para com todos os escolhidos. Quem é o nosso pai na fé? Abraão. Se o Senhor cuidou de Abraão, cuidou de Isaac, cuidou de Jacó, o Senhor está dizendo por meio da primeira história da aliança que Ele cuida de você, que Ele cuida de mim, que nós não estamos perdidos no tempo, nem ao acaso, nem perdidos na história. O Senhor está conduzindo a história, o Senhor controla o universo, Ele cuida da sua vida. Do verso 16 ao verso 22, Ele traz outra história da aliança. Aqui já é outro sumário. Venha comigo ao texto. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talente sujeitar os príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. O que o Senhor está falando aqui do verso 16 ao 22 é um sumário da aliança que Ele fez lá em Gênesis capítulo 37, do versículo 39 a 41, mostrando como Deus preparou o caminho para a vida de José. Como Deus pegou José, fazendo dele um escravo e depois fazendo dele o segundo homem no Egito. Se você olhar Gênesis 41, do verso 41 ao 46, você vai perceber isso. O Senhor pega o seu filho José, o usa como bênção para as nações. Mas antes dele chegar a ser o segundo homem no Egito, ele passa por tanta humilhação, ele passa por tantas lutas, ele passa por tantas dores. Ele sai do seio da sua família, é colocado num buraco e dado como morto. Ele sai desse buraco, é vendido como escravo. De escravo ele começa a servir na casa de Potifar. Lá ele começa a sobressair. E o que acontece? Todo mundo lembra. A mulher de Potifar gera um problema sério para José. Ele é tido como alguém que queria abusar dela, mas na verdade a Bíblia nos relata que foi o contrário. De ela tentar seduzi-lo, ele corre e ela fica com as roupas dele na mão e ele sai, em tese, de cueca. Mas ele é visto como um homem mau e jogado no cárcere. Lá ele passa muito tempo, interpreta o sonho de dois homens que lá estão. Um vai para a morte e o outro volta para o palácio. E ele diz: lembra-te de mim quando voltares. E essa lembrança não acontece em um dia, um ano, 2. Passam-se cerca de 7 ou 8 anos para José ser lembrado. Todo o processo de humilhação que Deus fez José passar era preparando ele para ser o segundo homem no Egito. Um dos homens mais importantes, um dos homens que soube preparar a sua nação para um momento de fartura e para um momento de escassez. Em outras palavras, nesta parte do sumário, do versículo 16 ao 22, da aliança, o que Deus está dizendo é: eu cuidei do meu filho, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio à prosperidade, eu estive com ele, eu cuidei da sua história, eu preparei o seu caminho. Sabe o que isso significa? A minha vida e a sua. Os nossos caminhos não foram perdidos, a nossa história não está perdida, o nosso caminho não foi trilhado e escrito por nós, o nosso caminho foi escrito pelo Senhor dos Exércitos. No Salmo 139, verso 16, ele diz isso: antes que você viesse a nascer, todos os teus dias foram escritos, sem que nenhum deles ainda existisse. Conta então, irmãos, que o Senhor Ele está conduzindo o seu caminho, o Senhor está no controle da sua vida, e não importa saber se você está passando por luta ou por vitória, o Senhor está com você, seja na luta, seja na vitória. Agora lembre, querido irmão, na luta Ele continua com você, Ele te sustenta,
Ele usa as adversidades para glorificar o nome dele através da sua vida. Na vitória, ele também não esqueceu de você, e ele te convida também a não esquecer dele, porque ele é o Deus que colocou José lá como escravo, e é o mesmo Deus que levou José a ser o segundo homem do posto. Em tudo isso ele está mostrando a aliança dele, que ele cumpre com aquilo que ele prometeu. O salmista não para por aqui. Agora ele chega no verso 23, e aqui vem outra história. Primeiro ele fala dos patriarcas, depois ele fala de José. Agora do verso 23 ao verso 26, nós vamos perceber como o Senhor cuidou do seu povo em meio à fome. Veja como o Deus da aliança é maravilhoso. Olhe comigo, verso 23. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo, e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração, para que odiassem o seu povo, e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou a Moisés, seu servo, e a Arão, quem o escolhera. O Senhor está mostrando sua aliança nos patriarcas, o Senhor está mostrando sua aliança com José, e agora o Senhor está mostrando sua aliança por meio de Moisés para com o seu povo que está passando dificuldades. A temática aqui agora é fome, mas a temática não fica só apenas na fome. Deus está mostrando que, como um Deus da aliança, Ele cuida do seu povo, e mesmo em meio da fome, e mesmo em meio à situação de caos, Ele traz a provisão para o seu povo. É isso que o texto vai nos mostrar. No verso 16, venha comigo novamente, verso 16: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. O Senhor aqui é específico. O tema é tratado aqui literalmente sobre a fome. E no verso 23, volte comigo novamente: Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Mas quando nós olhamos os versos posteriores, de 16 ao 23, fome, dificuldades e luta, mas nos versos posteriores nós vamos começar a ver a providência de Deus. O verso 24 em diante, Deus começa com sua mão poderosa a dirigir as ações dos egípcios, de modo, irmãos, que o Senhor traz o alimento, o Senhor usa, inclusive, os próprios inimigos, o Senhor usa os egípcios a agirem de forma pecaminosa contra Israel, que servia os seus propósitos soberanos. Em outra perspectiva, o que o salmista está nos dizendo é: o tempo de luta veio, mas o Senhor usou e continua usando qualquer meio para prover alimento, cuidado e bênção sobre o seu povo. Veja, queridos irmãos, por mais que a dificuldade aqui do verso 23 ao 26 tenha sido de alimento, por mais que a luta seja justamente sobre algo que é necessário para a vida humana, o alimentar-se, o que o salmista está nos dizendo é que Deus, Ele continuou com providência, dirigindo as ações dos inimigos. Dirigiu as ações dos inimigos de modo a finalmente, irmãos, eles agirem de forma pecaminosa contra Israel. Em palavras miúdas e em exemplos práticos, o Senhor está cuidando dos inimigos. Quando os inimigos pensam que estão se sobressaindo ou estão prevalecendo, o Senhor continua como Deus da aliança cuidando e usando dos inimigos até para a sua bênção, usando dos inimigos até para a glória dele, para os propósitos soberanos dele. O propósito soberano de Deus, irmãos, era cuidar de Israel. O propósito soberano de Deus era cuidar da sua nação escolhida. Vimos no Salmo, no Deuteronômio capítulo 7, que o Senhor escolheu a Israel. Não era porque eles eram os mais fortes, os mais poderosos, os mais belos, ou porque tinham armas maravilhosas para destruir as nações. Não, o texto vai dizer que eles eram os menores, os mais fracos, mas porque aprouve o Senhor cumprir com a sua aliança, cumprir com o seu propósito, cumprir com a sua promessa. Ele pegou o mais fraco para destruir os mais fortes. E aqui o que ele está dizendo é, em outras palavras, se os ímpios parecem estarem vencendo, fiquem tranquilos, porque o Senhor continua, o Senhor da aliança continua no controle.
Ele continua governando, Ele continua conduzindo a história, e não há reino ou nação, ou homem algum que possa se levantar contra os propósitos de Deus, porque todos eles cairão. A última parte a penúltima parte que ele vem tratar de todo esse sumário vem do verso 27 ao 36. E aqui o salmista traz como um lembrete de quão importante eram os sinais e prodígios que Deus realizava. Olhe comigo. Adiante deles enviou um homem, 27, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de mosca e piolhos em todo o seu país, por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra e as primícias de seu vigor. A penúltima parte desse sumário, o Senhor está mostrando os seus sinais e prodígios. Lembra das pragas no Egito? Todo esse relato aqui aponta justamente para o que aconteceu lá no Egito. O Senhor está dizendo para eles: olhem o que eu fiz lá, olhem e lembrem do que eu fiz e realizei como sinais e prodígios. Atentem para o meu cuidado com o meu povo, atentem para a minha mão conduzindo a vida daquele povo, e a minha mão trabalhando na história, e a minha mão libertando, a minha mão poderosa guiando tudo o que estava acontecendo. O que o salmista está nos chamando a atenção é que Israel é a prova de que o Senhor cuida e que nunca esqueceu do seu primeiro filho, o primogênito dele, conforme Êxodo 4:22, aonde ele vai dizer: Israel é o meu primogênito, Israel é o meu primeiro filho, eu não me esqueci, é só vocês lembrarem do que eu fiz. Do versículo 37 ao 41, então, Deus ele começa a mostrar a última história por meio do salmista, aonde essa história relata sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Você lá em casa, o salmista vai nos mostrar que Deus sustentou e protegeu o seu povo, que Deus, com sua graça, com o seu amor, Ele colocou de manhã uma nuvem para que o sol não queimasse os hebreus. De noite, Ele colocou uma coluna de fogo para que ela pudesse aquecer o povo do frio, porque no deserto à noite o frio mata, e também como coluna de fogo, como luz para conduzir o povo na caminhada. O Senhor vai nos mostrar, do verso 37 ao 41, que o Senhor proveu alimento para o seu povo. O Senhor proveu a bebida no deserto. E todas essas experiências desse sumário, irmãos, mostram e confirmavam que Deus ele era sobrenatural, e que a ação sobre o povo lá no Egito e na caminhada no deserto era de um Deus sobrenatural, de um Deus gracioso, de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, e de um Deus que é fiel à sua aliança. O que eu quero dizer com isso? Partindo para o terceiro ponto, você precisa urgentemente começar a fazer uma análise da história da aliança de Deus na sua vida. Você precisa. Quando foi que Deus te abandonou? Quando foi que Ele te faltou? Talvez as lutas te façam cegar do cuidado divino. Talvez as lutas te façam perder a perspectiva de quem Deus é. O Deus que aqui está sendo colocado como índice a sua aliança para com o seu povo. Talvez o dia a dia de tanta labuta, de tanta adversidade, te faça perder a perspectiva de um Deus aliancista, de um Deus que não falta, de um Deus que cuida do seu povo. Talvez de tanto ver prosperar os ímpios, os seus pés estão querendo se resvalar, estão querendo se desviar por pensar que
impiedade há prosperidade. Mas Deus está nos chamando nessa noite para olhar para o sumário da história, para o sumário da sua vida, e ver que Ele foi o mesmo ontem, hoje será para todo sempre, que Ele não muda, que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele provê, que Ele sustenta. Irmãos, precisamos olhar para a história, porque ela nos faz relembrar quem Ele é e quem nós somos. Por isso que para exaltar a um Deus fiel, nós precisamos confiar na sua aliança infalível. Nós precisamos confiar na história da aliança que aponta para um Deus infalível, para um Deus fiel, para um Deus cuidadoso e protetor. Em terceiro lugar, nós exaltamos a esse Deus maravilhoso por meio das bênçãos dele. E nós fizemos a leitura do verso 42 até o 45, e eu convido você a voltar a esse texto. Veja o verso 41. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram, qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua palavra e de Abraão, seu servo. Olha o que ele vai nos dizer agora. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes a terra das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. O salmista, ele começa o salmo com uma convocação. Se você não está lembrado, volte para o início do salmo, por favor. O salmo começa com uma convocação, verso 1. Rendei-lhe graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ele termina o salmo com um louvor, ele começa o salmo com uma convocação, e ele termina o salmo fazendo o quê? Aleluia. Sabe o que o salmista quer nos ensinar com isso? Sabe o que o salmista quer nos apontar? É que o Deus da aliança, Ele é abençoador. É que o Deus da aliança, Ele é galardoador daqueles que amam, que o buscam, que atendem ao seu chamado, que atendem à sua convocação, que obedientemente se coloca diante dEle para servir, para cantar, para gloriar, para se alegrar nele. O salmista está nos chamando para a compreensão de que o Deus da aliança, Ele ama abençoar o seu povo. E aqui ele continua na história lá do Êxodo, aonde as águas elas correm para poder atender a necessidade do seu povo, aonde o seu povo consegue compreender as bênçãos do Senhor e consegue ver o Deus da bênção no sentido de receber aquilo que Ele prometeu para com o seu povo. Agora, o que é interessante, irmãos, ser grato pelas bênçãos de Deus e ser grato pelo Deus da bênção não anula a nossa responsabilidade humana. Veja o que é interessante, o salmista está nos chamando, começando o salmo convocando: louve ao Senhor, cante ao Senhor, adore ao Senhor, renda glória ao Senhor. E ele termina o salmo dizendo: aleluia. Ele convoca para o louvor e ele termina com um louvor. Ele está dizendo: o Deus exaltado, Ele deve ser adorado. E sabe quem tem a responsabilidade de adorar esse Deus? Somos nós. Sabe quem tem a responsabilidade de viver para a adoração desse Deus? Somos nós. Por isso que o Deus fiel, com sua fidelidade, não anula a nossa responsabilidade humana. E como é que eu então consigo viver a minha responsabilidade glorificando, exaltando, rendendo glória a esse Deus? O salmista aqui aponta duas coisas rápidas e práticas. Primeiro, ele aponta sobre obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua vontade, obedecer a sua lei, obedecer o seu querer.
E a consequência disso, irmãos, é que nós somos conduzidos em alegria, é que nós vivemos jubilosos, porque nós somos os seus escolhidos. Então, os escolhidos do Senhor não têm outro fim e não têm outro propósito, senão obedecer os mandamentos de Deus. A pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é relativizar os mandamentos do Senhor. É colocar de lado a vontade de Deus em prol da nossa vontade. Porque os mandamentos do Senhor, irmãos, que é nossa responsabilidade, nos aponta para outra coisa: vida de santidade e vida de comunhão com o Senhor. Pela árvore nós conhecemos os frutos. Aquele que é salvo, ele não tem como viver em uma vida de impiedade. Compreendo o que eu quero dizer. O salvo, ele não vive numa vida de impiedade, numa vida de pecado. Ele é pecador. Ele peca porque é pecador, sabe? Mas ele não tem prazer no pecado, porque o Espírito Santo habita nele. Então ele é atraído, e atraído, ele volta aos mandamentos, ele volta às leis, ele volta à vida de santidade, ele volta a reconhecer as bênçãos de Deus, de um Deus fiel e exaltado. Eu preciso trazer aplicações de forma mais concreta à nossa vida, sobre essa vida de exaltação fiel, confiando na aliança de um Deus infalível e uma aliança infalível, olhando para a história da aliança e compreendendo as bênçãos dele. Primeira aplicação que eu queria trazer ao seu coração. E queridos irmãos, nós somos atraídos e desafiados, agora mais do que nunca, a confiar no Deus da aliança e na aliança de Deus. O texto nos aponta sobre isso. O texto nos mostra que Ele é um Deus de aliança e que a sua aliança é infalível. Eu sei, queridos irmãos, que as lutas dos dias a dia querem nos fazer esquecer, querem nos fazer perder a perspectiva de quem Ele é e de suas promessas, mas nós precisamos compreender que essa é uma luta de Satanás. Ele é opressor, ele vem justamente para fazer com que você perca o foco de quem Deus é. E por isso precisamos nessa noite, em nome de Jesus, olhar para trás e lembrar que assim como Ele cuidou de Abraão, cuidou de Isaac, cuidou de Jacó por meio da sua aliança, Ele também cuida de você. Você não foi esquecido, você faz parte da aliança do Senhor, você está inserido na aliança do Senhor. Nós adoramos nessa noite o Deus aliancista. Precisamos compreender, olhando para o texto, o verso 11 e o verso 42 nos aponta isso. Volte comigo, porque esse verso se aplica neste sermão. Verso 11, verso 42, olhe comigo. E dizendo: dar-te-ei Canaã como quinhão da vossa herança. Verso 42, porque estava lembrado da sua palavra e de Abraão, seu servo. O que eu quero mostrar aqui, que como Deus não esquece, Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Em Abraão, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 1 ao 6, o Senhor fez uma promessa, lá com Isaac na terra de Gerar. Isaac, nós sabemos que é filho de Abraão. Agora, Gênesis 28, com o neto de Abraão, versículo 13 ao versículo 17, Jacó. O Senhor prometeu a eles uma terra, e sabe o que aconteceu? O Senhor cumpriu. Aqui o texto nos mostra Canaã, essa nova Jerusalém. O Senhor cumpriu para Abraão, Isaac e Jacó a sua aliança e deu a terra prometida ao seu povo. Sabe o que significa para a nossa vida? É que assim como Ele prometeu uma terra física e cumpriu, para nós Ele não prometeu uma terra física, para nós Ele prometeu uma terra eterna, uma cidade celestial, uma nova Jerusalém, uma cidade eterna, a qual foi preparada para os salvos em Cristo Jesus. E sabe o que significa isso? Vai se cumprir. Quando aqui fecharmos os olhos, Ele prometeu e vai se cumprir. Abriremos os olhos para a eternidade
Estaremos na Nova Jerusalém, preparado para todos os salvos, através de Cristo Jesus, para aqueles que recebem o cumprimento da aliança de Deus feito lá no passado e feito por meio de Cristo Jesus. Por isso você pode confiar nesse Deus, na sua aliança. Segundo lugar, nós somos chamados, irmãos, a olhar pelo retrovisor da vida. Nós somos chamados a olhar pelo retrovisor e assim fazer um sumário, um índice da nossa história. E eu te convido a fazer isso. Como era a sua vida há 30, 40 anos? O que foi que aconteceu há 20, 30, 40 anos? Como foi que Deus cuidou de você? Desde o dia do seu nascimento. Faça um sumário da sua história. Permita-me trazer um exemplo particular. Minha mãe, ela teve, por causa do seu útero infantil, se não falha a memória essa expressão, ela teve 3 abortos, morando em Recife e no interior de Pernambuco. Com toda a família cuidando dela, ela mesmo assim não conseguia segurar filhos no seu ventre. Então o Painho foi convidado como pastor para ir para a Transamazônica, Pará, em específico Jacundá, lá perto da hidrelétrica. E lá minha mãe engravidou. E qual era o pensamento da minha família? Se não segurou numa cidade que tem uma estrutura de saúde melhor, muito menos vai segurar num local que é precário a saúde. Tanto é que quando eu fui nascer, eu nasci em Tucuruí, porque Tucuruí era uma cidade mais próxima e que tinha hospital, porque Jacundá não tinha maternidade. O que eu quero dizer com isso? Ao olhar para a história da vida, ao olhar para o sumário da minha vida, eu já vejo Deus cuidando do meu viver desde o ventre da minha mãe. Eu já vejo Deus cuidando do meu viver desde a minha infância, desde a minha adolescência, desde a minha juventude e até os dias de hoje. Eu vejo a graça do Senhor, eu vejo o favor do Senhor. Nós precisamos, irmãos, em meio a tudo isso, responder algumas perguntas para com Deus, responder algumas perguntas que surgem ao nosso coração e que é necessário tratar diante de Deus, olhando o sumário. Em toda a sua história, quantas vezes Deus te desamparou? Em toda a sua história, quantas vezes Deus falhou? Em toda a sua história, quantas vezes Deus não cumpriu com as suas promessas? Precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E lembre, nós somos esse povo. E a aliança que Ele fez com o seu povo e a garantia no Novo Testamento é que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso eu lhe desafio nessa noite e lhe convido a repensar sobre a história da sua vida. Você não foi perdido, você não foi abandonado, você não foi deixado, você não foi jogado, você não foi excluído. O Senhor em todo o tempo esteve com você. Talvez as lutas não te fizeram perceber isso, mas eu quero nessa noite te convidar a olhar novamente para a sua vida. E com certeza a resposta que você vai encontrar, sabe qual é? Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ao olhar pelo retrovisor da sua vida, você vai avaliar quantas vezes, querido irmãos, você estava só, e a resposta que você vai encontrar é nenhuma. O problema é que as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas, em particular, as suas emoções, não permitiam fazer você entender que o Deus aliancista estava do teu lado te sustentando, que o Deus fiel estava com sua mão poderosa cuidando da sua vida, que Ele proveu, que Ele foi o amigo infalível, que Ele foi o teu sustentador e o teu amparo. Por isso eu convido você a repensar sobre o Deus aliancista. Em último lugar, irmãos, do versículo 12 até o versículo 41, nós vemos o Senhor apontando a história de que Ele é um Deus aliancista, de que Ele é um Deus que é fiel, e a certeza que nós temos é que Ele permanecerá fiel. Por isso, Ele não se esquece das suas promessas. O texto vai tratar que Ele se lembra, é porque Ele nunca se esquece. A perspectiva é para que eu e você venhamos a lembrar.
Por isso, Ele traz a perspectiva de que eu e você precisamos viver em fidelidade às suas promessas, em obediência às suas promessas. Por isso eu convido você, desafio você a compreender nessa noite, continuar confiando, caminhar confiando, não significa, irmãos, que você não terá mais inimigos na sua vida, e que você não terá lutas, adversidades. Continuar confiando no Senhor não significa que o Deus aliancista, Ele vai te trazer riquezas, bens, Ele vai te trazer prosperidades. Sabe o que significa continuar confiando no Deus aliancista? Significa que você entende que você é responsável em obedecer ao Deus que foi, é e sempre será fiel a Ele mesmo e ao seu povo. Por isso eu convido você nessa noite a exaltar o Deus fiel, pensando em tudo que Ele fez por você, pensando nas promessas que Ele cumpriu em seu favor, compreendendo que a história não foi perdida e que eu e você, nós temos a obrigação, irmãos, de viver e nos doar por Ele em alegria e júbilo, em satisfação, em felicidade, por causa da salvação que nós recebemos dEle, por causa do seu gracioso amor derramado por meio de Cristo, e porque Ele nos deu a oportunidade de recomeçar a viver uma vida de fidelidade, a exaltação de quem Ele é. Se você nessa noite não está caminhando em uma vida de exaltação ao Senhor, se você nessa noite não está conseguindo enxergar o cuidado dEle, eu te convido nessa noite a repensar, porque possivelmente é o pecado que está cegando os teus olhos, tapando o teu ouvido, fechando o teu entendimento. Eu te convido nessa noite a abandonar e deixar de lado tudo que possa te afastar do Deus da aliança e se voltar ao que nós cantamos nessa noite, e se voltar a essa graça maravilhosa. Que amor é esse que veio ao nosso encontro? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse sobre a nossa história? Que graça maravilhosa o Senhor exerceu sobre nós. Por causa da tua fidelidade a ti mesmo, o Senhor nos amou. O Senhor nos deu o teu Filho. O Senhor cumpriu a sua aliança, mesmo sendo nós ainda pecadores, mesmo sendo nós homens falhos, homens que por vezes entristecem o teu Santo Espírito e que ficam ressentidos porque pecaram. Somos nós. Nessa noite, Senhor, Espírito Santo de Deus, atrai o nosso coração a compreender que o Senhor cumpriu e cumpre com a sua aliança, a compreender que a história aponta isso e que por causa disso temos bênçãos advindas da tua fidelidade. Por isso podemos confiar, por isso podemos nos alegrar, nos jubilar, podemos nos lançar, podemos confiar, podemos andar de olhos fechados, segurados em teu poder, em tuas mãos e obediente à tua palavra. Atrai o nosso coração a isto, Senhor. E se há algo que nos impede de fazer compreender o teu cuidado, se há algo nessa noite que nos faz e não nos deixa compreender a tua ação sobre a nossa história, sobre a nossa vida, porque vivemos um vitimismo, em nome de Jesus, tira de nós tudo isso e chama o nosso coração para ver a tua provisão, para ver o teu amor, para ver a tua bondade sobre nós, para que possamos andar cada dia confiados em ti, cada dia provando